Quinto e último tópico da nossa lição, a conversão do fariseu. Agora sim, coração quebrantado, nós já vimos no tópico anterior, terreno preparado para florescer aí um seguidor agora pleno, né, de Jesus. Irmão Evandro, por mais duvidosa ou duvidoso que o resultado nos pareça, por que somos encorajados a falar claramente com pecadores como Simão? Porque o próprio Jesus nos deu esse exemplo, né? Ele falou com Simão. Mas precisamos ir até as pessoas, orientar, ensinar ali. Mas vai ter pessoas, dois tipos de pessoas que existem, né? Vai ter aquele que aceita o conselho, a repreensão, para se tornar uma nova pessoa. E já tem aqueles que não vai aceitar, eles vão ficar chateados conosco, vai ficar, não queimar a nossa amizade. Mas nós precisamos, primeiramente, antes de ir até essas pessoas, precisamos nos consagrar mais a Deus, até fazer jejum. Tem pessoas que precisam até fazer jejum por elas, por nós mesmos, né? Nos consagrar a Deus para ter mais sabedoria, para poder lidar com aquela situação, com aquele pecado, aquela dificuldade que aquela pessoa tem. E ter muita cautela. Mas isso precisamos muito do poder divino, porque Jesus, ele nos deu o exemplo e ele é o homem mais sábio que existiu nesse mundo, né? Então ele deu essas orientações. Então vamos ter momentos assim, que não encontrar pessoas como Simão, né, para poder ensinar e orientar. E como diz aqui Tiago, esse texto é muito importante, Tiago 5:20, assim, saiba que aquele que fizer converter do erro, do seu caminho, um pecador, salvará da morte uma alma, né? Então, nós podemos ter esse privilégio de salvar almas para Cristo. Deus poderia ter mandado os anjos para salvar as pessoas aqui nessa terra, mas nós como pecadores, nós ia criticar os anjos. Ah, vocês são santos, vocês estão lá no céu, lá não tem pecado. Vocês não sabem o nossa dificuldade, problema, né? Vocês não sabem. Então Deus deixou essa responsabilidade conosco, porque nós, com nossa vida mudada e nossa vida íntima com Cristo sendo transformada, nós podemos influenciar outras pessoas também. As pessoas olhar para nós e dizer assim, rapaz, fulano tal era assim, a situação, e ele está mudado, eu também consigo vencer os meus pecados e minhas dificuldades. Então precisamos e ter sabedoria divina para alcançar os corações dessas pessoas. Somente através do poder divino. Por nós mesmos, sabedoria humana, nós não conseguimos levar ninguém aos pés de Cristo. Exatamente. E nós precisamos aprender toda a lição, né? Sim. Não é apenas a lição que fala assim, repreenda os pecados, daí saímos batendo em todo mundo. Sim. Mas toda a lição, como que Jesus repreendeu? Nós vemos que teve todo um cuidado, todo um protocolo que Jesus realizou para que, de fato, pudesse alcançar o coração de Simão. Houvesse Jesus exposto o problema diante de todos, o final da história seria diferente. Muitas vezes as pessoas querem agir como alguém que quer corrigir o pecado de outros, mas leva, às vezes, um problema diante de uma comunidade, diante de outras pessoas que não vão ajudar e só vão trazer mais transtorno e às vezes vergonha. Existem pecados que depois de cometido a pessoa reflete sobre o mesmo com muita vergonha. E aí existem pessoas que querem expor. Olha, você fez isso, você saiu com tal, fez aquilo e a pessoa agora tem toda a sua vida, tem todo, assim, exposto diante de uma comunidade. Existem pessoas que são defensoras de que os pecados têm que ser tratados dessa forma mesmo e tal. Mas será que uma alma é resgatada quando coisas são expostas de tal forma assim? O pecado de Simão aqui era muito grave, era muito grande. No entanto, Jesus não expôs. Porque Jesus estava cuidando de uma alma, Jesus queria resgatar uma alma. Jesus não queria ser o justiceiro. Muitas vezes nós queremos ser apenas o justiceiro. Nós queremos ser aqueles apenas que fazem a justiça de Deus nesse mundo. Mas Deus não precisa que nós façamos a justiça dele nesse mundo. Ele faz a justiça por si só. E da forma correta. Agora, se nós estamos estudando a lição, entendemos que precisamos viver de acordo com o que está apresentado na pergunta A aqui, então vamos agir como Jesus, vamos agir de acordo com o que também o apóstolo Paulo mencionou. Quando você for ajudar alguém, tome cuidado para que você não caia também, para que você não caia também em pecado. Enfim, seguir os conselhos da palavra de Deus para que com muito tato, com muito cuidado,
nós possamos de fato ajudar aqueles que estão em dificuldade, aqueles que estão fracassando. E não sermos mais uma pedra de tropeço na vida dessas pessoas que já estão fragilizadas sob domínio do inimigo. Pergunta B, irmão Silvio. O que Jesus disse sobre o ato de Maria e que palavras encorajadoras ele dirigiu a ela? Irmão Silvio. Bom, aqui a gente viu que Jesus falou que esse ato dela, né, no versículo aqui fala: em verdade vos digo que onde quer que este evangelho for pregado em todo o mundo, também será referido o que ela fez para memória sua. Ou seja, Cristo deixou bem claro que esse ato dela seria lembrado em todos os momentos, em todo o mundo, em que esse evangelho fosse pregado. Por quê? Para nos ensinar hoje, em 2025, a lição que ela nos traz aqui de gratidão e de entrega total a Cristo, né? Essa atitude dela foi uma atitude de gratidão. Pelo fato de Cristo ter perdoado os pecados dela, ela mostrou, e esse ato seria lembrado em todo momento que esse evangelho fosse pregado. E as palavras encorajadoras de Jesus foi: a tua fé te salvou, vai-te em paz. Isso nos traz a lição de que precisamos ter a fé verdadeira, a fé que agrada a Deus, a fé que nos leva a crer realmente que Cristo perdoa nossos pecados. Né? Muitas vezes a gente pensa que cometeu algo que não tem mais perdão, e aí a gente ajoelha, pede perdão para Cristo, mas levanta daquela oração sem aquela convicção de que realmente fomos perdoados. Né? E é isso que Cristo falou para ela e está nos dizendo hoje. Né? Que o momento que a gente se entrega com fé e gratidão a Cristo e pede realmente o perdão, Ele nos concede esse perdão. É essa fé que Ele quer que a gente manifeste. Né? A nota também nos fala: Maria era vista como uma grande pecadora, mas Cristo conhecia as suas circunstâncias que haviam moldado a sua vida, ou seja, Cristo conhece as circunstâncias da nossa vida. Ele sabe se de fato a gente se arrependeu ou não. Ele sabe o tamanho da nossa fé. Ele sabe, inclusive, a ausência de fé que a gente muitas vezes apresenta. Né? Mas embaixo a nota fala: ela também ouviu seus fortes clamores ao Pai em favor dela. E é isso que a gente tem que ter em mente. O momento que a gente ajoelhou, pediu perdão, Cristo vai e fala: Pai, olha só, olha minhas mãos. Ele está aqui, está gravado nas minhas mãos. Esses são os fortes clamores que Jesus apresenta ao Pai em nosso favor. E a gente precisa ter essa fé, né? E a nota continua: então Maria soube como o pecado é ofensivo para a pureza imaculada de Cristo. E, na força dele, ela venceu. E aqui vem nos dizendo que a gente precisa ter essa concepção de quão mal e quão ofensivo é o pecado para a pureza de Cristo. E, ao mesmo tempo, precisamos ter a plena noção de que, na força dele, nós também podemos ser vencedores. Exato. Muito lindo isso daqui, né? Muito. Então, quando ali fala: a tua fé te salvou, vai-te em paz, essa salvação realmente alcançou. E a fé dela em Cristo, então, a transformou numa vencedora. Da mesma forma, quando manifestamos essa verdadeira fé, né, em Jesus, temos a oportunidade de desfrutar dessas vitórias maravilhosas para a nossa vida. E fechando a nossa lição, irmão Evandro, qual é o apelo que temos do estudo que acabamos de realizar? Então essa lição é muito importante para nós hoje, que nós precisamos não só ter estudado essa lição, mas que a gente possa tirar para a nossa vida hoje, né? Será que eu estou realmente buscando a Jesus de todo o meu coração? Será que realmente eu estou de coração grato, assim como Maria, assim como Simão, né, que recebeu a cura da enfermidade? Que Deus também pode fazer isso para nós hoje. Pode nos curar das enfermidades físicas, pode nos curar das doenças espirituais também. E nós precisamos cada dia mais lutar para ter um coração mais grato a Deus. Como eu já falei, precisamos lembrar das bênçãos do passado que Deus tem feito em nossas vidas e buscar cada dia mais ser fiel ao Senhor. Porque eles tiveram o seu momento com Deus naquele tempo, eles tiveram a oportunidade de estar com Cristo. Eles abraçaram as últimas horas, os últimos momentos ali que Jesus estava aqui nessa terra antes do seu sacrifício.
E hoje nós temos a oportunidade também de estar mais próximo de Cristo, influenciar as pessoas que estão ao nosso lado para viver uma vida mais de obediência e porque sabemos, né, que logo, logo Cristo vai voltar. Agora, ele não veio para ser sacrificado, ele vem para salvar, buscar aqueles que estão sendo fiéis agora. Agora nós precisamos renunciar a tudo desse mundo. Cada dia nós precisamos subir um degrau da santidade. É uma luta que nós temos contra o nosso próprio eu. Para vencer a nossa dificuldade, nós precisamos de Cristo. Jesus está disposto a me salvar, a salvar o irmão Luzilei, salvar o irmão Silvio e salvar você que está nos assistindo nesse momento. Não importa a dificuldade que você esteja passando agora, não importa o maior pecado que você acha, eu sou o maior pecador. Jesus está disposto a te salvar e te libertar das cadeias do mal. Nós temos um céu a ganhar e um inferno a evitar. Que Deus nos abençoe nesse sábado e a cada dia mais. Amém. 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 Bom, que lição maravilhosa. Agora só nos resta agradecer a Deus pelo que acabamos de estudar. Vamos orar com o irmão Silvio. Muito obrigado, ó Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, por tão belas e importantes lições estarem chegando até nós. Obrigado pela operação do Espírito Santo em nossas vidas, o qual nos conduz a esses estudos, Pai. Que esse mesmo Santo Espírito que vem do Senhor, Pai, nos capacite a colocar em prática em nossa vida diária todo esse ensinamento que tem chegado até nós, Pai, para que de fato sejamos úteis na Tua obra, para que de fato sejamos pessoas que busquem outras pessoas, Senhor, para que de fato não sejamos acusadores, mas resgatadores, Pai. Nos capacita a colocar em prática, Senhor, tudo que de Ti temos aprendido. Em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Amém.